Beleza, Felipe passando para mais um estudo semanal aqui com vocês. Vamos, afiar o nosso machado e preparar, ver aí as expectativas que o gráfico passa para a gente, claro, graficamente falando, né? E vamos nos preparar aí para tentar trabalhar dentro do nosso operacional da melhor forma possível, né? Se fazendo isso já é difícil, imagina quem não faz, né? Então não adianta, pessoal, tem que haver sim um preparo prévio para você estar operando um dos mercados mais difíceis do mundo, né? Mercado futuro, índice futuro brasileiro, dólar futuro brasileiro, um dos dólares mais negociados do mundo, e tem sim que haver um preparo, pelo menos é o que eu acho e é o que eu faço aí há tanto tempo, beleza? Então vamos lá, começando rapidamente aqui para não tomar muito aí espaço do domingo de vocês. A Epic Pen hoje resolveu não funcionar, então vamos de Pointflix aqui, né? Bom, pessoal, dentro do gráfico semanal, o que eu venho observando aqui dentro de... agora desacostumei aqui com um Pointflix. As retrações que eu vou estar observando aqui dentro do nosso índice futuro vai ser da região de máxima, sua região de 124.250, tá bom? E esse fundinho aqui da semana 22, 108.725. Ficar de olho nas retrações, né, que vão ter deste movimento maior aqui no meio do caminho. Talvez fique meio estranho. Porra, Felipe Guilherme, mas por que aqui no meio da penada do semanal? Por que não lá embaixo? Pelo diário vai ficar mais fácil de vocês entenderem o meu raciocínio aqui, tá bom? Estamos brigando agora na retração de 50%, região de mínima do mês anterior está dando uma segurada, né? Então, o preço vem apresentando aí um suporte forte nessa região. Mas lembrando, né, que o suporte mais forte que tem é o zero. Então, se for para entregar, ele vai entregar realmente uma hora. A gente só tem que tomar cuidado para não tentar entrar em rompimento nessas regiões aí, porque é uma região de bastante briga. Tem interesse vendedor e tem defesa compradora nessas regiões aí. Beleza? Agora, baixando um pouquinho o tempo gráfico aqui, no contexto de gráfico diário, fica mais claro porque que eu estou observando aquele fundinho ali, porque aqui foi um movimento de pullback que o preço apresentou depois que tentou romper essa região aqui, né, de topos. Aqui ele fez um pullback nessa região e conseguiu romper. Não foi nenhum pullback, foi um movimento mais lateral, né, mas que conseguiu aí romper e deu início a essa pernada de alta que a gente vê, que ela foi praticamente em linha reta até a região do seu 122.800 aí, né, a máxima do ano anterior, deu uma brigada nessa região, depois lateralizou e daqui praticamente não conseguiu sair mais. Por que que não? Porque, na verdade, aqui a gente pode estar visualizando agora pivôs aqui no gráfico de 60 minutos. Gráfico diário eu acho que é forçar um pouquinho, né? A gente está enxergando o pivô aí. Realmente, se ele vir e perder essa região aqui de suporte, a gente vai ter, sim, um pivô que vai ser acionado dentro dessa região, cujo vai ter a perna de impulso, né? Correção, impulso. Um pivô de baixa. Não está muito visual pelo gráfico diário aqui. Na verdade, tá, mas só que não tá fácil, né? Não é aquela que tu bate o olho assim, porra, um pivô no diário e tá fácil de perder, não tem mais o que segure, não. O que a gente vem observando que antes de tudo, antes disso aqui ser um pivô, a gente tá trabalhando, na verdade, dentro de uma grande lateralização aqui, né? Então a gente tem aqui um caixote que não quer ser perdido, porra, de jeito nenhum. Essa região aqui do seu 118 tá segurando bastante. A gente tem violações, né, abaixo do seu 118 mil aqui. Temos até alguns fechamentos abaixo, mas ele não consegue se manter, né? Tivemos testes aqui, tivemos bastante testes aqui. Não estou falando que isso aqui vai segurar eternamente. Não vai, né? Como eu falei, o suporte mais forte é zero. Mas caso ele venha realmente para retestar toda essa região aqui no movimento vendedor na semana que vem, temos que ficar atento dessa região que vai ser do seu 117, 116. Aqui o preço vai dar uma brigada no acionamento desse pivôzinho aqui. Pelo menos é o que eu acho. E eu acho isso com base em que? Nesse passado recente aqui, né? Tivemos aqui o preço se aproximando dessas regiões e toda vez que o preço se aproximou dessas regiões, observamos realmente defesa. Beleza? Então, pelo gráfico diário já está bem visual. Aqui temos a nossa região aqui, que é os pontos de suporte, né? O pivô, né, para ser perdido aí nessa região dos seus 115 mil, praticamente aí, né? Na perna de impulso, correção, nova perna de impulso, para vir testar aí, quem sabe agora a retração de 61.8, que é a bacia das almas quando falamos em termos de retrações aí.
Projetar alvos para baixo, claro que podemos projetar, só não vou deixar projetado aqui porque eu não quero estar enchendo meu gráfico de FIBO, de linha aí, que isso aqui passa um viés para a gente depois. Mas o primeiro alvo que eu vou trabalhar aí nessas projeções aqui, alvos maiores, né, mais longos aí, vai ser o gráfico diário, né? Então a gente vai ter o primeiro alvo lá na sua região, seus 112,800, né? O alvo de 100% do 111 e assim por diante, beleza? Vou tirar ele da tela aqui. Agora, trazendo um pouco mais para o contexto de abertura, gráfico de 60 minutos. Esse daqui, para mim, é um dos gráficos mais importantes, né? Para você que é trader, que é day trader, que quer se profissionalizar como trader, o gráfico mais importante eu apresento aqui para vocês. Para mim, é o gráfico de 60 minutos, que é o que passa realmente o driver, né, do intraday. Tá com dúvida, não tá conseguindo ler um gráfico de 5 minutos, né, um gráfico de 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos? Cara, dá uma olhadinha nos 60. Né? Isso daí eu aprendi algum tempo atrás, né? Lá por 2018, 2019. Cara, uma regra simples que tu estabelece dentro do teu trade system, ela pode ser libertadora nas tomadas de decisões. Então, o que eu aprendi, né, nessa época aí? Cara, se o preço estiver acima da média móvel de 20, eu vou dar mais atenção para operações na ponta compradora. Se estiver abaixo, eu vou dar mais atenção para a ponta vendedora. Isso daí eu faço em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo. Porra, Felipe, em criptomoeda é assim também que eu faço a minha leitura de mercado. Por que a média móvel de 20? Porque dentre as médias, é uma das médias mais clássicas e mais citadas em qualquer livro de análise técnica que você vá ler, né, vai estudar aí, ela é uma das mais importantes, né? Então é a média móvel de 20, média móvel de 20, 21, né? Não vai mudar tanto aí, dependendo aí do tempo gráfico que você opera, se é bem baixo, aí talvez dê uma pequena diferença, mas média móvel de 20, 21 é a mais importante dentro do intraday aqui para mim. E dentro do mercado à vista, com certeza, acompanhado, né? Aí eu faço uma ressalva no mercado à vista dentro do meu modelo operacional, né, de uma média móvel de 50, é bem importante isso daí. E o que eu consigo observar aqui dentro do gráfico de 60 minutos, que é o que vai me passar o driver aí para abertura amanhã, né, e depois ao longo da semana a gente tem que continuar observando ele, né, é o quê? O preço está trabalhando abaixo das médias, sim. Eu tenho uma formação gráfica aqui que realmente faça eu olhar com um pouco mais de atenção para a venda? Porra, com certeza. Olha esse pivôzinho que o mercado formou aqui. Pivôzinho que foi acionado e agora ele está bandeirando para vir e acionar um novo pivô. Se isso daqui ele não te passa realmente não vou falar nenhum viés, né, mas uma sensação um pouco mais vendedora, né, para o contexto de abertura amanhã, eu não sei o que vai passar. Claro, a menos que o mercado abra com puta gap de alta, vai testar a média móvel de 20, enfim, o que pode acontecer, né? E aí os preguiçosos vão falar assim, viu, o que adianta eu estudar se, né, eu preparar todo o meu gráfico se na segunda-feira o mercado vai abrir gapado. Realmente, né? Aí, quando o cara já tem esse pensamento preguiçoso, não tem muito que eu possa falar para ele, né? Acho que não tem nem muito assunto. Então, sim, né, a minha visão para o índice futuro, agora trazendo para um gráfico de 5 minutos aqui, que o nosso tempo gráfico de execução é venda, pessoal. Olha esse movimento que a gente observou aqui. Esse movimento na sexta-feira aqui, ele não foi fácil, né, realmente de ser pego, porque dentro dessa queda aqui no gráfico de 2 minutos, que a gente observa aqui, não foi um movimento limpo, ele foi um movimento que se afastou da média, voltou para a média, se afastou da média, voltou para a média. Aqui já foi o Jeremy Powell falando lá em Jackson Hole, né, trouxe uma volatilidade, deu uma bagunçada no gráfico, e ele termina a sexta-feira bandeirando. Deixei até desenhado aqui no gráfico, realmente para deixar tudo bem visual para vocês. Eu não gosto muito de estar desenhando bandeira, né, LT, LTA, LTB, porque para mim as médias elas fazem essa função lindamente. Mas aqui eu trouxe esse contexto para vocês que ficou muito bem marcado. Se o nosso mercado fosse um mercado 24 horas, eu já estaria apregoado em uma venda aqui nessa perda desse fundinho, porque ele vem, perde uma LTB, volta, faz um pullback nessa região e vem para acionar um pivô. E aqui, talvez, o operador um pouco mais agressivo, o que ele estaria até esperando aqui? Porra, né? É que não fechou bacana aqui, mas uma venda aqui porque no gatilho seria até válida nessa região. Então, caso eu observe o mercado abrindo sem gap, cara, possivelmente teremos trade de primeiro movimento aí
dentro do índice futuro amanhã, tá? Abriu sem gap, né? Não deu aquela bagunçada no primeiro candle de abertura, tô batendo uma venda nessa região, venda de pivô. Ah, mas é bem arriscado, sim, mas aqui o mercado deixa uma estrutura pré-pronta do dia anterior muito técnica e muito bem desenhada pra gente, né? Aí, claro, abriu com gap de alta, foi testar a média móvel de 200 períodos, dá aquela bagunçada básica no gráfico, aí não adianta, a gente tem que se ajustar, né? Porra, abriu com gap de alta, eu vou trabalhar contra uma média móvel de 200 pesada aqui? Não, vou esperar, vou observar um movimento um pouco mais corretivo desse gap, dependendo da amplitude que ele abrir. A gente vai vir testar aqui alguma coisa na região do Fibogap, vamos alinhar com as médias para montar um pivôzinho, pegar pivôzinho de pré-rompimento dessa região. Aí é muito futurologia, né? Eu prefiro, né, um mundo perfeito para mim. Mercado abrindo sem gap, né, não dando aquela bagunçada, dando continuidade ao movimento do dia anterior. É só uma questão de paciência para você encaixar sua operação na ponta da venda. Mercado com gap é um mercado tomado por emoções, vai dar aquela bagunçada, né? E aí seu operador ele é meio afoito, ele já quer estar operando nos primeiros minutos do mercado, não está acostumado, não estudou a forma de se operar gap, vai sair tomando prejuízo nos primeiros minutos do mercado. Então tem que tomar muito cuidado com o mercado com gap. Expectativa para mim aí ela é vendedora, né? O mercado querendo corrigir um pouco dessa queda que ele apresentou é seguir o roteiro do meu operacional, né? Para mim poder entrar em uma operação comprado com segurança somente acima da média móvel de 200, né? E a minha média móvel gatilho, a média móvel de 9 períodos tem que estar acompanhando o preço nesse procedimento, senão é não. Beleza? Então a minha leitura para o índice futuro é essa aqui com vocês e vamos partir para o dólar. Boa noite para quem está chegando aí, boa noite. Dólar futuro. O dólar aqui, eu já falei na semana passada, né? Eu fiz isso semana passada. Enfim, ele marca para mim, sim, aqui um candidato a fundo do ano, onde a gente tem as regiões de suporte aqui muito bem estabelecidas, aqui, essas regiões de suporte. Ele tem aqui uma região de falha de pivô de baixa no semanal, né? E pode estar trabalhando em um processo de pullback no gráfico diário, né? Para... né, buscar novos níveis aí. De fato, não é um movimento que está sendo fácil, né, realmente da gente visualizar aí, não dentro do intraday, porque o intraday está muito pequeno, a gente está trabalhando com uma amplitude pequena dentro do dólar, né, 30, 40, 50 pontos é um dia muito bom, então ele está assim dificultando as tomadas de decisões aí, né, dentro do day trade. E temos também uma pequena divergência aqui de gráfico semanal para gráfico aí de 5 minutos aí, 60 minutos, vocês vão dar uma olhadinha mais para frente aí. Então, a minha expectativa para o dólar é uma expectativa de alta para os próximos meses aí, principalmente por conta dessa falha de fundo em região de suporte, né? A gente não pode negar que o preço está bem brigado aqui, até mesmo no gráfico semanal. O primeiro fechamento que ele fez acima da média móvel de 20 depois de meses aqui foi na semana 33, né? Semana retrasada, e tivemos esse belo engolfo aqui na semana passada. Mas como eu falei para vocês, para mim isso aqui pode ser um pullback dentro de um contexto de um gráfico maior. Gráfico diário, né? Ele passa para a gente aqui essa sensação. Na verdade, aqui, eu até comentei com o pessoal, né, que eu achava que aqui já seria o ponto de explosão do nosso dólar, onde ele deu uma lateralizada aqui acima dessa região. Também essa máxima aqui era a máxima do mês anterior, estava fechando acima. Para mim, isso aqui era uma acumulação para dar uma explodida, né? E de fato, ele vem e testa essa região de suporte aqui, que não conseguiu fazer um fechamento digno abaixo para realmente, né, poxa, daqui não passarás, né, que nem lá no Senhor dos Anéis, que o Stormer fala lá, que eu esqueci como é que é em inglês. Então a gente tem candles de força vendedora aqui nessa região que passam para a gente essa dificuldade, e aí a gente vai começar a entrar naquela divergência, né, de análise, né, minha, né, deixando bem claro minha, e divergências de tempo gráfico, porque sim, pelo semanal eu acredito que isso daqui pode ser um movimento maior de um pivô de alta, tá bom? Então impulso, correção para nova pena de impulso. Claro, seria muito lindo e muito maravilhoso se ele fosse, né, tão bem desenhado assim, né? E dentro do gráfico diário a gente observa barras amplas na ponta vendedora. Então, realmente,
ele pode ter feito esse fundinho no semanal, mas existe muita defesa vendedora nessa região. Pelo gráfico de 60 minutos, aí vem aquela divergência de análise que eu falei para vocês. Porra, mas tu não falou, Felipe, ali, que realmente o gráfico de 60 minutos é o mais importante aí para o intraday? Sim. E dentro de um gráfico de 60 minutos, o que eu tenho aqui, né, por um contexto de continuidade para a semana, é na ponta vendedora. A gente teve uma bandeirada aqui nessa região, o preço vem, perde aquela região do caixote, ele já abre com gap de baixa nessa região, monta um pivô de baixa. Na sexta-feira foi esse movimento aqui, depois, enfim, foi na quinta-feira, não me lembro agora, esse movimento de queda aqui, e depois a sexta-feira ele passa toda ela bandeirando, e sim a gente pode estar observando um movimento acelerado, né, na ponta da venda dentro do dólar futuro, e aí a gente vai ter índice e dólar caindo. Porra, um dos dois está mentindo. Às vezes sim, às vezes não, tá, pessoal? A gente não pode também ir com esse viés, né? A melhor coisa que a gente pode fazer nesse tipo de situação aí é ficar de fora do mercado. Se tu tá pensando em comprar índice, né, porque o dólar tá caindo ou vice-versa, isso daí é uma análise muito chula e muito barata. Nesse caso, eu aconselho até a ficar de fora, tá? Mas sim, a gente pode ter essa situação aí do nosso índice, né, entrar numa tendência de baixa de dólar e acompanhando aí, muito mais por questões macroeconômicas, né? Mas na dúvida tá aqui, na dúvida siga o gráfico, e a gente tem essa expectativa intraday de índice caindo e dólar caindo. Então ele deixa uma bandeira muito bem desenhada pra gente aqui nos 60 minutos, porém, com uma média móvel de 20 períodos aqui nos 60, bem ascendente. Então é isso daqui que realmente chama atenção. Será que eles não estão chamando o vendedor aqui? A gente está novamente em região de suporte mínima da semana anterior. Eles se aproximam, chamam liquidez para essa região para depois topar todo mundo aqui e jogar o preço para cima. Né, entra um pouco do conceito do smart money aí também, tá, né, talvez. Enfim, né, cada um se defende com as armas que tem que tomar cuidado. Trazendo para o contexto agora de abertura, né, dólar para amanhã, eu até deixei bem visível aqui essa região de LT, e essa LT aqui, ela está muito diferente daquela LT do índice, porque a do índice ele perdeu LT, fazendo um pullback muito bem desenhado, e aqui a LT ela vem realmente passando para a gente a sensação de continuidade desse movimentinho chorado aqui na ponta compradora. Então a gente tem que tomar cuidado com essa venda aqui. Essa venda aqui, dentro do dólar futuro, ela tem que ser uma venda, na minha opinião, muito bem confirmada, né? Tem que ser conduzida com experiência aí, porque não dá para vender o rompimento da SLT. Mas e se ele desenhar aqui já um pivôzinho? A gente tem uma média móvel de 50 que pode dar uma empacada nesse preço aqui. Então, na dúvida, aqui dentro desse dólar, é venda com reteste na LT. E tem que ficar de olho nessas regiões de mínima aqui que ele apresentou. Tá bom? Tem a região também de mínima da semana anterior que pode dar um pouquinho de trabalho aí. Então a venda do dólar aqui, ela tá muito mais complicada do que a venda do índice, tá bom? Para isso daqui virar um pivôzinho de alta não precisa muito não, né? O que precisa? É só a gente ganhar topinho prévio aí, né, e entrar no pivôzinho de confirmação. E pessoal, uma dica que eu dou, né? Eu me considero um operador que tem gatilhos operacionais clássicos, né? O mais clássico de todo, pivô. E, cara, o mar não está para peixe para movimentos desenhados como pivô dentro do dólar. Então, eu não estou também falando que é para sair operando que nem um maluco, eu vou operar padrão de candle no gráfico de 1 minuto. Não, eu estou falando que se os movimentos, os padrões mais clássicos, que são os pivôs, não estão tendo continuidade, né? Aqui a gente pode observar um pivôzinho de alta que falhou no gráfico de 2 minutos. Aqui a gente tem uma região de pivôzinho de baixa que falhou. Aqui outro pivôzinho de baixa que falhou. Então tem que tomar muito cuidado com os outros gatilhos operacionais. A dica que eu dou de ouro para vocês: não venham para cá com setupzinho meia boca, porque senão vocês vão se atrapalhar dentro do dólar futuro. Ele está pequeno, ele não está propício ao operador estar correndo risco muito grande. Aí, vou entrar com um stop de 15, 20 pontos. É praticamente inconcebível isso, né? O porquê que a gente tem muito operador aí antigo de dólar futuro, que os caras, eles faziam parciais aí com 3 pontos, 2 pontos, né? A gente tem muito operador antigo aí, os velha guarda, que trabalham com essa pontuação. Os caras entram com mão pesada, estão batendo pesado, 3, 4 pontos para eles é meta no dia e vazam fora. Por quê? Se a gente for falar em termos de amplitude do dia que a gente observava pré-pandemia aí, realmente é praticamente
porra, né, um tradeaço ia ser tu pegar 10 pontos no dólar aí, né? Seria praticamente como pegar 100 pontos hoje em dia. E o que a gente vem observando da pandemia para cá é cada vez mais o dólar diminuindo a sua amplitude. Então, durante a pandemia, era aquela loucura, todo dia 100 pontos para lá, 100 pontos para cá, 150 pontos, 200 pontos, né? A gente já observou dias de 200 pontos aí, mas ele só vem diminuindo a sua amplitude. E o operador que não está se atentando a esses detalhes aí, tá toda a vida, não, só vou entrar em trade aqui para pegar 3, 4, 5 para 1 aqui, tá deixando o dinheiro na mesa, ou pior ainda, tá deixando voltar na cara e ainda tá amargurando um stop. Então, vão estudar um pouquinho aí dólar futuro, né? Estudem câmbio, né? Entenda um pouquinho mais de macroeconomia, porque senão o dólar, vocês vão estar deixando dinheiro na mesa no dólar, ou pior ainda, vão estar tomando prejuízo. Às vezes está mandando super bem no índice e está devolvendo no dólar. E por que eu estou falando no dólar? E eu sempre gostei muito mais de operar dólar. Porra, me considero um operador de dólar, assim, muito mais do que operador de índice. O índice eu opero há pouco tempo aí, indo para 3 anos e meio, 4 anos que eu opero o índice aí. Dólar, eu comecei operando dólar aqui. Então, cara, estudem um pouquinho aí os movimentos do dólar pré-pandemia e pós-pandemia, que vocês vão observar isso. Amplitude cada vez menor e esse mês de agosto, né, para mim, dentro do meu operacional que eu observo aqui, considero ele clássico. Porra, se tu opera pivô alinhado com as médias e realmente não tá performando bem, tem que tomar cuidado com o resto, pessoal. Tem que tomar cuidado com o resto, porque senão vai estar tomando prejuízo, dando murro em ponta de faca. Aí qual que é a melhor coisa que você faz? Se você conhece o seu operacional, sabe que ele não vem performando muito bem, porra, fica de fora, né? Vai botando um pezinho na água, não tem o porquê se alavancar quando tá errando. Porra, né, tô operando aqui segunda, terça e quarta, vou dar um exemplo assim, com 2 contratos e tô tomando stop. Não, então na quinta e na sexta eu vou operar com 10 para recuperar o stop. Porra, se tu não tá conseguindo acertar com 2, com 4 contratinhos, tu vai querer aumentar quando tu tá no loss para quê? Para potencializar o teu prejuízo negativo. Vem trabalhando da mesma forma. E outra, quem tem um operacional bem definido, você observa ali o mínimo detalhe, a hora que ele começa a performar melhor, a hora que ele começa a performar, né, de uma forma não tão boa. Então, quem tem um operacional definido conhece, é que nem filho. Filho a gente conhece no jeito de andar. O operacional também. Às vezes o mercado abre e hoje não tá legal. E aí a gente realmente já fica com o pé atrás. Então, peguem o operacional de vocês e estudem o operacional de vocês. Ah, mas é que... Outra coisa também que eu sempre defendo, né? Porra, mas é que eu aprendi assim, o meu mentor me ensinou assim. Beleza, o teu mentor ele pode ter te dado a base operacional ali, que é o que todo mentor faz, né? Ele te entrega uma base operacional. Ó, eu faço assim. Só que, porra, cara, de verdade... É isso que tu quer, algo pronto, assim, que alguém chegue e te entregue algo pronto? Eu nem acredito nesses negócios que opera esse setup aqui que eu que inventei. Primeiro que ninguém inventa nada, né? A gente não vai ter ninguém, né, reinventando a roda aqui. O cara vai estar gourmetizando alguma coisa que ele aprendeu por aí, né? E outra que, porra, não confia em ninguém, velho. Então pega esse negócio, vê se faz sentido para ti, testa, vai botando um pezinho na água e adapta ele para tua realidade, porque não adianta tu pegar ali o operacional do teu trader, né, favorito, lá teu trader de estimação, não, porque o meu professor, ele ganha 30, 40, 60, 90 mil todo dia com esse mesmo operacional, eu vou fazer igual. Cara, não vai, velho, não vai. Faz uma adaptação para tua realidade, né, traz a coisa para tua realidade e vai moldando ela, aí uma hora vai ficar bom para ti. Beleza? Desculpa aí me alongar, né, nessa parte final, mas é isso que eu trago para vocês em termos de análise aí para dólar e para índice. E só um último ponto de atenção, olha como essa bandeirinha do índice, ela está muito mais bem desenhada aqui nesse contexto do que a bandeirinha do dólar. Olha aqui o movimento da bandeirinha, né, do índice. A gente vem para o movimento que ele vem para perder ela, para dar uma pesada, perde a LT, retesta a LT, retesta a média. Isso aqui é um pivô clássico, né? Como eu falei, operador mais agressivo, caso fosse o mercado de 24 horas, podia até pegar quem do gatilho aqui pelo meio do caminho, né? E olha como a bandeira do dólar já não tá mais tão legal, tá servindo realmente como uma linha de tendência, né? Ele vem aqui, ele monta um pivôzinho, porra, aqui no dólar ficou muito bem desenhado essa falha desse pivô aqui.
Ele vem, monta um pivôzinho na cara da LT, vendeu, se fudeu, né? Um pivô, né, na cara da LT que gerou o stop para quem vendeu aí, claro, né? Não, aqui nem era nem tão tarde, né? 4 horas da tarde, enfim. Mas, então, realmente, aqui dentro do dólar, eu consigo visualizar esse contexto da SLT realmente como uma linha de tendência, e não como uma LTzinha que ele vem a perder para continuar o contexto dos 60. E aí que eu falo para vocês, que a gente vai ter uma divergência de análise de tempo gráfico, porque pelo semanal, para mim, o dólar é para cima, pelo 60, ele trabalha abaixo das médias, então eu tenho que dar um pouco mais de atenção para a venda, mas eu não sou obrigado a nada. Obrigado é pau de arrasto e de vez em quando vai trancar no meio do caminho. Então, muito cuidado com esses movimentos vendidos em dólar aí, porque ele pode estar pregando muita peça aí nos seus operadores, beleza? Espero não ter tomado o tempo dos amigos aí. Lembrando, né? Deixa um comentário, um coraçãozinho aí a hora que subir o vídeo gravado. Agradeço demais aos amigos aí, beleza? Valeu e um forte abraço, pessoal.